Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, bom dia. Irmãos, eu quero relatar algo, né, que nos últimos dias tem chamado muita atenção. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu tenho falado assim, vai chegar um dia que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros são aqueles que praticam o que pregam, viu? Não são os que pregam, que vivem em cima do altar, que falam em línguas, que têm dom de revelação. Não são esses os verdadeiros cristãos. Não, não. Porque o diabo fala em línguas, irmãos. O diabo conhece a Bíblia, o diabo tem a oportunidade para entrar e sair onde ele quiser, menos no céu. Então, o que eu quero dizer? Porque nos últimos dias nós vemos muita gente que estão dentro da igreja, irmão, mas eles são cristãos da porta para dentro, da porta para fora não são. Na verdade, eles são cristãos crentes em cima do altar. Eles cantam, pula, falam em línguas em cima do altar. Eles brigam pela posição, pelo microfone, pela oportunidade de cantar e dar uma palavra. Depois que eles descem do altar, eles não são mais crentes. É uma verdade que eu digo, eu fico assim... Fica até feliz quando alguém fica zangado com o que eu falo, porque só fica zangado aquele que se encaixa, né? Aquele que não se encaixa, ele vai falar, não, eu não tenho nada a ver com isso não, eu, graças a Deus, faço a obra lá fora. Ele vai falar assim. Então, nos últimos dias, só vai ficar dentro, ficar dentro da igreja os que não têm compromisso. Como assim? Os que não têm compromisso vão ficar dentro da igreja. Os que têm compromisso vão acabar saindo, irmão. Por quê? Porque o que tem acontecido dentro das igrejas hoje está afastando as pessoas. É lamentável o que está acontecendo. Eu não quero falar o nome dos congressos, mas carnaval, todo mundo sabe que as igrejas fazem vários congressos. Comep, Comadeb, Comadeg, a Assembleia de Deus Brasília, várias igrejas fazem vários congressos, né, para os jovens, né, e para as pessoas não irem para o mundo e acabar indo para a igreja. Só que vários congressos desses, irmãos, tem sido lamentável o que acontece dentro. E se você me pergunta quem são os culpados, Messias, irmãos, eu vou te falar com toda sinceridade. Os culpados são os pastores, são os líderes. Por quê? Porque deixa eu te relatar uma coisa. Eu fui numa vigília muitos anos atrás, no Gama, ali no Oeste, onde era o antigo cinema. E quando eu entrei, algo me chamou a atenção. Estava extremamente lotada essa vigília. E eu olhei e não tinha intercessores. Eu olhei assim para um lado, não tem intercessores. E tinha um bêbado cantando. Esse bêbado cantava a seguinte música: eu vim aqui para tomar gagal. Bebo cantando. E eu olhei, tinha umas mulheres com umas blusas, uns decotes, mostrando o sutiã. Tanto é que estava na moda as mulheres usarem a blusa com o sutiã para fora. E eu disse pro irmão, essas mulheres com certeza não são crentes, porque quem não é crente não vem em vigília. Então elas são da igreja, né, mas não são crente. E depois, irmão, daquilo tudo eu olhei, não tinha intercessores. Lá em cima estava cheio de pastores de vários lugares. Inclusive tinha um famoso lá, né, não vou citar o nome, que era jogador de futebol. E o pessoal olha a roupa de fulano, olha o sapato, nem Salomão, e era isso. E eu comecei a ver aquilo que o povo estava adorando lá em cima e tudo, uns aos outros. De repente esse bêbado saiu, voltou e deitou debaixo da mesa. Uma mesa grande, irmão, de vidro. Ele deitou lá debaixo. E ninguém fez nada. Por quê? Porque não tinha intercessores. O povo estava lá para adorar um ao outro e a roupa do outro, né? Tanto é que cheio de pessoas lá que estavam vestidas de qualquer jeito na vigília. Então, se vai para adorar, eu vou ter cuidado, porque o Espírito Santo, ele vai testificar, né? Ele vai me deixar assim, em relação à roupa, você vai se sentir constrangido. E esse bêbado deitou debaixo da mesa. Um irmão saiu rodopiando e bateu na mesa, quebrou. Era um de vidro temperado, caiu, quebrou, machucou esse bêbado, cortou a cabeça dele, e ele saiu xingando, e eu disse, agora Deus falou. Aí alguém disse, o que Deus falou, irmão? Eu falei, uai, irmão, quebrou ele a mesa simboliza o quê? Mesa simboliza comunhão, a comunhão dessa vigília, dessa igreja, desse irmão está quebrada, a comunhão está quebrada. Mesa simboliza comunhão. Quem subiu no altar não adorou a Deus, quem subiu ao altar se adorou a si mesmo, adorou o outro. E aí, irmão, o que é que eu quero dizer? O congresso que rolou esses final de semana, eu fiquei ouvindo o relato dos meus filhos, sabe? De pessoas brigando por um lugar na igreja. Não marcava seus lugares, de quando voltava, discutiram. Chegaram a puxar cabelo, ofendendo um ao outro. A outra mandando, baixa o braço que eu tô filmando, enquanto a outra estava adorando.
O que que esse povo foi fazer nesse congresso? Aí eu vou te responder. Eles não foram adorar Jesus. Eles foram porque não tinham o que fazer, ou porque um pai obrigou a ir, mas a igreja está assim. Aí eu te pergunto, os líderes são culpados? Sim, os líderes são 100% culpados. Porque, irmãos, quando faz um congresso, várias igrejas vão. Por que que você não fala, olha, quem é o líder do jovem? Fala para ele que ele vai estar como intercessor na igreja. Ele estando na intercessão, irmão, ele vai repreender esse espírito imundo que está lá, na vida desse jovem, que está lá curtindo, está adorando, mas não é liberto. E essa atitude desse jovem que está lá, dessa irmã, desse irmão que está discutindo na hora do culto, discutindo na hora da pregação, brigando por causa de uma cadeira, porque Mateus 10, a partir do verso 17, vai até o 28, vai relatar uma história da mãe dos filhos de Zebedeu, que chega até Jesus e fala para ele, quando Jesus estivesse na glória, ele botasse o filho dela para sentar um do lado da direita e outro da esquerda. Jesus ainda fala, poderá seus filhos beber do cálice que eu vou beber? Ainda fala, podemos? Jesus, sim, pode. Mas não cabe a mim, cabe a meu pai dizer quem vai sentar lá e quem não vai. Jesus deixa bem claro que ele veio para servir e não ser servido. Jesus deixa bem claro isso, que é com humildade e empatia que a gente vai conquistar as pessoas. Mas aqueles que dizem que são crentes, estavam lá na igreja, irmão, discutindo, brigando para sentar na melhor cadeira, mas não era para adorar a Deus. É para adorar o cantor, o levita e o pregador. Para estar na melhor posição para fazer o vídeo e a foto, para postar na internet para dizer que estava lá adorando a Deus. E aí, a cena de uma irmã adorando, a irmã estava adorando, a outra pegou e mandou ela baixar o braço porque ela queria filmar. Ou seja, a que estava adorando foi repreendida pela outra que não foi adorar, mas que foi para lá para filmar. Então, eu sou um tipo de pessoa que a igreja não quer mais eu como um pregador. Por quê? Porque eles não gostam de pessoas que falam esse tipo de coisa, que repreende o que está errado, que falam a verdade. Então eu não cabo mais no altar. E nem quero. Não quero. Eu prefiro pregar no lar, eu prefiro pregar na rua, o que a igreja não faz mais. Tanto é que a igreja tem culto no lar, mas tem. Só na casa de crente. Só na casa de crente. E aí, como é que... Mas por que, Messias? O crente não já congrega? Já, mas eles não são convertidos. E muitas vezes, mas Messias, às vezes não é bom levar um culto em casa? É bom sim, porque tem gente lá que precisa. Mas os que não são crentes não estão mais querendo esses cultos nos lares, irmão, por causa da vergonha que os supostos cristãos estão passando. As discussões, as ofensas, o modo de se vestir, de andar, gesticular, porque não se converteram. Porque a palavra vai me dizer que agora despojai do velho homem das palavras torpes de vossa boca. Anda do mesmo jeito, fala do mesmo jeito. E como é que eu vou ganhar essas pessoas se eu não sou exemplo? Não vergonha. Porque eu falei, eu não estava nos congressos, não estava. E se eu tivesse, eu não sou covarde para ficar calado. Porque na hora que eu via as moças discutindo, eu ia fazer o quê? Eu ia filmar, claro. Ia filmar e falar, estamos num congresso, está aqui as irmãs adorando Satanás. Por quê? Se estão lá discutindo, brigando, se ofendendo por causa de lugar para adorar o homem, irmão, então isso é lamentável nos dias de hoje. Calma que vai piorar. Isso é só o começo, é só a pontinha do iceberg. Por isso que eu estou afirmando, só os verdadeiros adoradores de Jesus, daqui uns dias não estarão mais na igreja. Porque a igreja tem sido motivo de chacota, motivo de vergonha. A igreja hoje, infelizmente, está assim. Briga para pregar no altar. Só prega no altar quem o pastor quer. Não é pessoas designadas pelo Espírito Santo, é quem o pastor determina. Só está lá quem ele quer. Se tem alguém que prega a verdade, que fala a verdade, se tem alguém que tem bom testemunho, porque eu, irmão, não quero ser pastor de igreja. Não quero. Mas eu vou te falar, se tivesse que pregar na minha igreja, o primeiro pré-requisito, irmão, para mim tem que ser casado. Para mim tem que ser casado, se é pastor tem que ser casado, porque não existe pastor solteiro. E outro, se não for casado, eu quero saber quem é ele, filho de quem, quero ver suas redes sociais,
Quero ver as fotos que tu posta. Porque tá aí cheio de pastores, pregadores do evangelho, irmão, postando fotos na praia de sunga, de biquíni, trazendo o quê? Despertando o desejo nos outros. E aí tá lá em cima pregando. Viam hoje. Infelizmente é lamentável, mas eu vi hoje um pastor no carnaval falando que temos que ser diferenciado. O crente tem que ser diferenciado. Então é isso que nós estamos acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que não adoram mais Jesus, que não são mais exemplos de cristão. Infelizmente, é uma maioria. Mas existe uma minoria ainda, irmão, que dão o testemunho, que pregam e tudo. Mas essa minoria, você não vê ela em cima do altar, não. Não vê. Porque vai pegar aí. É raro, irmão, você pegar uma igreja ou um pastor, irmão, que você vê ele pregando dentro da igreja, pregando lá fora e fazendo a obra lá fora. É muito raro. Então hoje você vê mais pessoas batendo boca, porque é triste, discussão dentro da igreja, ofensa dentro da igreja por causa de um banco. Irmão, se fosse para sentado lá de Jesus, até valeria a pena. Mas o próprio Jesus nos repreenderia por essa atitude. Ele falou para a mãe que não cabia a ele. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vai fazer um congresso? Levanta intercessores. Essa é a primeira parte. Se não tiver intercessores, não vai funcionar. Pode até ter barulho. Pode até ter gritaria. Pode até ter gente aceitando a Jesus. Mas no final, será que foi verdadeiramente de coração as adorações? A aceitação? A levantar de mão? Então o primeiro passo, vai fazer um congresso? Levante intercessores. Deixe esses intercessores dentro da igreja, intercedendo, repreendendo, para que o inimigo não tenha acesso à mente das pessoas e envergonhe aquilo que está sendo feito para Jesus. Faça isso. Eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu estou preocupado não. Só gosta quem se encaixa naquilo que a gente está falando.